Amigos, bom dia. É uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos para o estudo do Evangelho. Nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que já foi mencionado, capítulo 5º, a parte 3 é exatamente os assuntos que foram tratados durante esta semana, item 14, através da peça no domingo, e ela foi repetida na quinta-feira para quem teve a oportunidade de estar presente. É o grupo NAVE do Centro Espírita Fraternidade e Amor, que é o CEFA de Miami, que fez a apresentação sobre o caso de uma depressiva suicida. E parece coincidência, né? A felicidade nossa foi até ter as crianças aqui para amenizar um pouco, já que esse assunto sempre nos toca com maior profundidade. Desde quando nós iniciamos a abertura, ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa se suicidou no mundo. Então, nós temos esse número no planeta como um todo. E, lamentavelmente, nós encontramos a condição dentro de jovens e crianças inseridos nesse quadro, onde o maior número ainda é da parte masculina. São mais homens que se suicidam em relação às mulheres. Conversando com a Estela agora há pouco a respeito desse ponto, existem tentativas e também a conclusão da parte feminina, mas ainda no aspecto evolutivo genético da mulher, do ser, instintivamente nós sabemos que todo o processo da sensibilidade nas mulheres em relação à preservação, manutenção da vida, etc., fala muito alto. Por isso, talvez seja uma das razões onde nós encontramos a incidência mais nos aspectos masculinos, não que o homem seja insensível, mas existe uma série de valores que nos diferenciam na própria escalada evolutiva no planeta. O nosso cérebro está devidamente aparelhado para as condições necessárias do momento que nós atravessamos. Mas seja de que maneira for, o número é simplesmente lamentável. E os espíritos e também Kardec não deixariam de tratar esse tipo de assunto que, por vezes e lamentavelmente, é tabu, até mesmo em algumas casas espíritas. Não é o caso do KSSF, mas é um tabu. Não só esse assunto, mas assuntos relacionados às condições de aborto, divórcio, etc., também, às vezes, se tornam tabus quando são assuntos e situações que acontecem, se não no nosso lar, às vezes na parentela ou de pessoas que estão muito próximas, como amigos, etc. Muito bem, quando o Kardec vai tratar desses aspectos, a gente não pode, claro, nunca descartar o livre-arbítrio, lembrando que ninguém levanta de manhã com vontade de se suicidar. Okay? O suicida, por si só, ele é um sujeito enfermo. Ele está enfermo. E, na realidade, como enfermo que é, nós não podemos classificar um elemento que chegue a um nível desta condição, desta enfermidade, e que tome esta decisão, colocando da mesma maneira que alguns relatos nos trazem. Por exemplo, se você pegar a obra Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, que se apresenta como Camilo Castelo Botelho, que não muda muito, Camilo Castelo Branco foi um escritor e jornalista português, que, ao ficar cego, se suicida com um tiro na fronte. Pela condição de ser um escritor, etc., a frustração, o nível depressivo que ele entrou foi tamanho que ele tomou essa decisão. E a obra, que é psicografada pela Ivone Pereira, que foi uma grande médium, ela é por demais chocante. Se nós pegarmos o nosso lar, logo no primeiro capítulo, encontraremos também um depoimento chocante de André Luiz em relação às condições que ele está no umbral e as acusações que recebe como suicida. Nós devemos sempre lembrar que esses casos, esses relatos, são dessas personagens. Não é? O Camilo Castelo Branco relata a experiência dele. O André Luiz relata a experiência dele. Não se torna uma condição genérica, aonde o indivíduo tomado por uma enfermidade, particularmente nós trabalhamos com depressivos durante mais de 15 anos,
E dependendo do grau que o indivíduo se encontre, a situação vai para um nível de inconsciência onde o sujeito chega a graus extremos, e eu tenho 2 casos para relatar muito próximos, onde ele chega a graus extremos que nós não conseguimos avaliar. Começando com um mais recente, um grande amigo, trabalhador da casa espírita que frequentávamos, demos muitas aulas juntos, ele um grande orador, um grande estudioso, grande conhecedor, não só da doutrina espírita, mas altamente também intelectualizado, jovem, muito mais jovem do que esse que vos fala, eu sou jovem há mais tempo, ele era jovem há menos tempo. E ele, empresário, por uma situação de um não recebimento de valores dos clientes, isso é o que se sabe. Na realidade, não se sabe, a gente não sabe absolutamente nada, nós nem conhecemos direito como é que a gente pode conhecer o drama que vai numa criatura. Espírita atuante, ele pega um ônibus, desce em cima de um viaduto e se lança do viaduto. Nós já o encontramos no plano espiritual, para a nossa felicidade, em desdobramento, já tivemos contato com ele 2 vezes e não tivemos nenhuma outra impressão que não fosse encontrá-lo em atividade no plano espiritual, né? Consciente da situação em que estava, mas não necessariamente lançado em furnas ou em regiões de muita dor e coisas do gênero, porque nós precisamos sempre avaliar o todo. Sempre avaliar o todo. Nós não somos definidos por uma ação. Nós não somos criaturas que estão diante da divindade. Isso serve para qualquer um de nós, porque esta é uma situação que a gente nunca vai poder dizer dessa água não beberei, se é que já não bebeu. Né? Seja por ignorância, por situações de desvalorização da vida, as reencarnações passadas, né? Nós sabemos muito bem que o valor da vida, há muito pouco tempo atrás, e aliás ainda em alguns países do mundo, o valor da vida é muito questionável. Né? Uma vida é muito questionável em matéria de valor. Se você colocar alguns séculos atrás, nós não nos reuníamos para uma ação dessa, a não ser se fosse às escondidas, naturalmente. As diversões domingueiras, na realidade, não era o Super Bowl, né? Era exatamente um circo romano onde se divertia vendo as pessoas se matarem. O que sobrou foi só o capacete, etc., e a bola, em vez de ser uma lança ou uma espada ou coisas do gênero. Você sabe que a moda sempre volta, mas vai voltando com condições diferenciadas. Mas é uma realidade, né? A vida não tinha muito valor, não tinha sentido, né? Nós vamos para a história, se formos buscar os aspectos, inclusive, relacionados a Moisés, você vai pegar o 10º mandamento, cuja condição da mulher era de objeto, né? Ou seja, não cobiçarás o jumento, as coisas, e a mulher do próximo, porque ela era objeto. E só no Concílio de Macon, no século VI, é que as mulheres passaram a ter alma por 2 votos. Entre 165 bispos, vocês eram desalmadas e passaram a ter almas porque 2 bispos votaram favoravelmente. Mas isso não vai muito longe. Essas estruturas de profunda ignorância, de preconceito, etc., colocou os nossos irmãos índios, né, os indígenas, com alma a partir do século XV e os nossos irmãos africanos a partir do século XIX, que está aqui do lado. Né? Ou seja, nós não somos uma criatura avaliada por uma situação. Nós não somos criaturas de uma empresa que você dá certo durante muitos anos, muitas vezes décadas, e de repente comete um erro, porque todos nós somos falíveis, e o indivíduo que está, por exemplo, te gerenciando, sendo seu presidente, ou seja lá quem for, né, ou o board, etc., resolve te demitir. Né? Ou seja, toda uma estrutura, por vezes, pode ser esquecida, e o indivíduo passa a ser visto só com aquele momento do seu equívoco, que ele, como ser humano que é, pode se equivocar, como qualquer um de nós. Esta é uma condição que não ocorre em relação às leis divinas. O todo é avaliado.
E o momento que se chega nesta situação precisa ser visto pelos mais diversos ângulos. Nós falamos aqui de casos, não é, que não estão, por vezes que nós temos a impressão de serem conscientes, quando o indivíduo também é um enfermo. Mas também tratamos dos casos inconscientes, onde pessoas que se envolvam, e não é interessante que não é só fatores de risco como alcoolismo, drogas, traumatismos cranianos, sífilis e coisas do gênero, porque existem também criaturas cuja condição do vício, do hábito, na condição adrenérgica do ser, ela procura diversões, né, divertimentos que botam a vida em risco de morte. Né? Em muitos casos, muitos casos. Né? Eu morava perto de um viaduto, quando residia em São Paulo, um viaduto muito alto, que era ali na Vila Sumaré, onde indivíduos se lançavam dali do viaduto, etc., né, para ficar fazendo bungee jump do viaduto. E num dos dias que nós estávamos passando lá, o sujeito se lançou e a corda arrebentou. Né? Ou seja, é uma busca, há uma necessidade de um risco em relação... Não é colocar a vida em risco, mas a condição da adrenalina em relação ao evento é tão viciante que o sujeito se submete. Ele estará cometendo, numa situação dessa, nós não falamos na questão profissional. Por exemplo, né, o soldado, o bombeiro, a pessoa que trabalha como policial, etc., ele está numa profissão, ele não está ali para se suicidar. Então, são situações que vão se diferenciando. Então, a gente tem que fazer sempre utilizar do bom senso e, acima de tudo, de caridade para analisar essas situações que levam as pessoas a se enfermarem, não só para a condição do suicídio, mas também levam as pessoas a serem internadas em casos de clínicas psiquiátricas, etc., onde passam, por vezes, décadas de sua existência, se afligindo, como a Estela disse, em condições que não puderam suportar diante de determinada prova, ou trazem provas de outras existências, as quais o corpo, no presente momento, está purgando. Porque muitas coisas que nós fomos produzindo em outras existências, não por maldade, mas por fragilidade do ser. A fragilidade do ser está relacionada ao desconhecimento de si mesmo. Quanto maior é o meu desconhecimento sobre a minha pessoa, eu estou mais à disposição das sensações, das coisas que se movem ao meu redor, porque eu não tenho uma condição de análise que se faça adequada. Cometo os meus equívocos, por vezes muito sérios, e venho repetindo, e por vezes acabo num corpo purgando parte de situações daquilo que promovi para mim mesmo, considerando que sempre aquilo que a gente faz para o outro, nós terminamos por fazer por nós mesmos. E por vezes, diante de situações muito delicadas, sem os abusos que falamos aqui, de alcoolismo, de qualquer tipo de dependência, nós passamos por situações que são naturalmente de isolamento ou qualquer coisa dessa natureza, que visam, não é, fazer com que a qualidade de vida quase inexistente seja pelo menos a criatura respeitada. Então vale a pena sempre nós analisarmos esses aspectos, né? E também verificarmos as responsabilidades que temos em nós mesmos diante da nossa existência. O indivíduo que procure a questão que seja dependente é um indivíduo enfermo. Se ele vai chegar ao suicídio, por exemplo, ou se ele será internado numa clínica psiquiátrica, nós precisamos ver todos os desdobramentos que levam a esse indivíduo. Então, na realidade, como diz Emmanuel no livro Justiça Divina, todos nós somos enfermos, internados no hospital do planeta, procurando de uma maneira ou de outra receber a alta. Não é verdade? Se nós falarmos para pensar, assim, o centro espírita, isso vem de Jesus, não falando de espiritismo, mas se relacionando com as pessoas. O centro espírita é um verdadeiro hospital. E quem está lá? Está doente. Não é verdade?
Todos nós, de alguma maneira, temos algum tipo de enfermidade, e esses que falam, por vezes, às vezes, são mais doentes ainda, porque a boca dele está mais perto do próprio ouvido. Né? Mas é uma realidade. Agora, também vale a observação. Fizemos isso em aula há poucos minutos atrás. Não vai esperar ficar bom para fazer alguma coisa por alguém, porque senão a gente não vai fazer nunca nada por ninguém, significando que a gente nunca vai construir nada para nós mesmos. Porque aquilo que a gente faz para o outro, nós construímos para nós. E aí, criaturas de bom senso que somos, podemos, então, aproveitar a existência, apesar de equívocos, de situações que precisamos ainda trabalhar, podemos aproveitar a existência para minimizarmos esses aspectos de determinadas enfermidades que, por vezes, carregamos e temos consciência a respeito, por vezes, carregamos e não temos consciência. Não é? Então, o indivíduo que chegue ao extremo, sempre temos que olhar com muita caridade, porque nós não sabemos o que seria, quais seriam as nossas ações ou as nossas atitudes se nós estivéssemos no lugar dele. Em relação à questão de dependências também, nós não sabemos como é que nós estaríamos na fragilidade diante daquilo que se apresenta. Não é? Por vezes sejam essas drogas lícitas ou ilícitas. O cuidado sempre é necessário. Por isso é o não julgueis, não é aceitar o erro, não é pactuar com o erro. Não existem extremismos. Não é? O erro precisa ser educado, precisa receber educação para ser corrigido, mas é não procurar apontar o dedo para o outro sem que se tenha comiseração, sem que se tenha piedade daquele que está inserido naquela situação que poderia ser a nossa. Porque a gente nunca sabe como vai reagir diante de um fato, não é? Diante de um fato. Aquilo que não nos afeta em determinados aspectos, que nós temos segurança em relação a determinados aspectos, poderemos ser afetados por outros que nos são desconhecidos, que são fragilidades que estão em nós e que, de repente, um verdadeiro gatilho de uma situação, de uma palavra, de um momento, pode nos acionar e nos levar a desequilíbrios que sejam importantes em relação à nossa existência. Por isso, a necessidade de termos muita caridade para com o semelhante, a começar de nós mesmos, porque nós não somos bons para o outro se não somos bons para nós. Nós não amamos os outros se nós não nos amamos. Nós não perdoamos os semelhantes se nós não nos perdoamos, porque isso é uma questão de exercício, é de fórum íntimo. Nós projetamos no outro exatamente aquilo que vai no nosso coração. E se a gente projeta e as projeções não nos agradam, é porque tem alguma coisa consciente ou inconsciente que precisa ser resolvida em nós mesmos. Essa é uma realidade. Sempre que a gente projete, tenha algo consciente ou inconsciente que possa estar no nosso subconsciente profundo, precisando ser analisado, precisando ser trabalhado e que ainda não veio para o inconsciente. Porque quantos egos cada um de nós carregam no seu interior? Quantas criaturas, quantas experiências, quantas existências, quantos momentos nesse plano físico, no plano espiritual, para nós, que nós carregamos e que estão íncitos. Exemplo simplório, aquela situação que no trânsito, de repente o indivíduo te fecha, e mesmo te fechando, e você está agindo corretamente, ele ainda faz alguns elogios gesticulares a você, e, de repente, brota aquele viking, né? De dentro. Onde é que está aquele viking? Não é? Onde é que está aquele viking? Às vezes a gente até manda ele ir com Deus, que seria bom que ele não fosse. Não é? Porque, na realidade, tem muita coisa dentro que está desconhecida. E isso pode nos levar a uma atitude que seja, inclusive, suicida? Pode. 30% da população americana, pasme, se é que você já não sabe, anda armada. De 0 a 100, a gente tem 30% de chance, que é altíssimo, de levar um tiro numa discussão qualquer. Então, veja, agora a gente já sabe. Seria um suicídio? Avalie. Não é? Avalie.
Ah, o copo que eu tomo de monte é suicídio? Avalie. A minha língua que eu vou desgraçando a vida dos outros, eu também estou me suicidando? Não só, porque você está sendo homicida ao mesmo tempo. É tudo uma questão de, né? Por isso que não dá para, não é verdade? Para apontar o dedo. Tem muita coisa, às vezes, para ser resolvida em nós mesmos, em todos os aspectos. Bom, e como é que a gente busca, então, a prevenção disso, né? Desde que, na realidade, não tem muito segredo. É calma, resignação, fé no futuro. Não é aquela coisa paradisíaca. É acreditar em si mesmo. Quem não acredita em si mesmo, não acredita em coisa alguma, não tem fé em coisa alguma. É acreditar em si mesmo, trabalhando essas fortalezas que somos nós, funcionam como preventivo. O Espiritismo como uma alavanca mestra que já evitou milhares de casos, em relação ao esclarecimento da criatura. Da onde que ela vem, o que ela está fazendo aqui, por que ela passa por determinados aspectos e para onde ela vai se ela administrar melhor a sua existência atual. Fugindo dessa situação, porque sejam quais forem as causas, o suicídio mostra descontentamento e falta de paciência para administrar a própria existência, considerando ainda a incredulidade e as ideias materialistas que são, assim, principais causas dele. A ideia do nada incentivando ao suicídio, ao desespero ou trazendo loucura. E nisso, lamentavelmente, o processo educacional que nós implementamos na história do planeta, lamentavelmente, levou a essas situações de profundo desespero, de processos de apego exagerado, em relações do nada lá para frente. Da mesma maneira, como é que você pode imaginar a cabeça de uma mãe quando o filho desencarna, o que sai da naturalidade, porque a rigor, né, as mães e os pais desencarnam primeiro, isso é a condição natural. Mas como, por exemplo, né, se você não dá esperança para a criatura, se posicione na onde a criatura se encontra. Né? Aquilo que nós fomos trazendo, fomos montando de acordo com os interesses, não é nós aqui, não importa, né, se estávamos diretamente envolvidos ou não, que os interesses montaram, a falta de desesperança. Como é que você diz para uma criatura dessa, né, que perde o contato com o filho? E nós, homens, nesta existência, pelo menos, a gente não tem noção do que seja isso, usando este tema como exemplo. Até porque a mãe, no processo gestacional, não dá ao filho somente as condições do corpo para a sua existência. Há uma transferência de caráter perispiritual, ou seja, do corpo perispiritual da genitora vai ser transferido parte energética para o perispírito do reencarnante. Então é um processo de doação, seja ele consciente ou inconsciente, tão completo e tão complexo que é impossível se avaliar, não é? Nós, como a experiência masculina nesta existência, se avaliar o quão profunda é essa ligação. Então imagine se uma pessoa dessa recorre a um ato extremo quando esta criatura que ela gerou e que por vezes tem nos braços ainda pequenina, some da sua frente sem qualquer nível de esperança de uma continuidade de relacionamento. Por isso que a gente, para avaliar alguma coisa, tem que sempre procurar se posicionar no lugar daquela pessoa e procurar entender qual foi o momento que aquilo aconteceu, para que a gente não faça exatamente o seguinte: suicídio é exatamente sair do poço e pular no abismo. Literalmente. A criatura está no poço e ela pula no abismo. E o quanto essas criaturas passam por situações difíceis para entenderem a própria posição e se recuperarem diante da própria existência. Não precisa-se de acusações, né, que adicione mais dor, seja de quem for, principalmente de pessoas que não são, por vezes, nem um pouco capacitadas para analisarem esses aspectos. Ainda considerando nisso tudo outras situações que são possíveis de acontecer, que são os casos de suicídio ou loucura por processos obsessivos. De novo, sempre está uma enfermidade associada a esses quadros.
até porque é um processo obsessivo, também é um tipo de enfermidade que atua no indivíduo, podendo levar o caso a um extremo ou a outro. E nós trouxemos para as nossas reflexões, quem já teve a oportunidade de ler ou estudar, o capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título é Possessão. E há um caso bem interessante da atuação de espíritos sobre. Agora, quando se analisa um caso dessa natureza, porque possessão está acima do caso de subjugação moral ou física, é quando o espírito, através dos centros de força frontal e coronário, ele neutraliza a ação do encarnado sobre o corpo e faz com que o indivíduo, por exemplo, o mínimo que possa fazer é ter convulsões, como mínimo. E aí o André Luiz vai analisar esses aspectos de um caso sendo tratado de próximo da loucura, próximo à perda de consciência em relação a um centro espírita. Conta André Luiz nesse capítulo de que ele chega no centro espírita e o centro espírita que ele vai visitar nesse momento, ele tinha uma proteção vibratória, energética, impedindo a entrada de obsessor ou obsessores. Ou seja, na realidade, há um processo seletivo, onde as criaturas que estejam devidamente adequadas, elas são convidadas a entrar. Outras que, por exemplo, poderiam tumultuar o ambiente, né, ficam retidas nessa condição dessas proteções vibratórias. E o que acaba acontecendo é que entra uma mãe com um filho. Entra uma mãe com um filho adulto já. Aqui o desenho mostra o seguinte: quando entra a mãe com um filho, eles estão na fila, é autorizada a entrada do obsessor. Quando o obsessor entra no centro, então passa pela proteção vibratória, a simples aproximação, a simples entrada, a certa distância, uma pequena aproximação que acontece, o indivíduo começa a convulsionar, o encarnado começa a convulsionar fortemente, etc., começa a ser assistido. E o que é interessante notar é que André Luiz vai mais se aprofundar nesse processo e diz o seguinte: para aquilo que estava acontecendo no plano físico, seria classificado como epilepsia para a medicina terrestre. E a orientação que ele recebe é que, na verdade, era um transe mediúnico de baixo teor para a espiritualidade. Estava havendo um transe mediúnico de baixo teor quando seria caracterizado pela medicina como epilepsia. Então você pode perguntar o seguinte: todo epilético tem uma ação espiritual no princípio da sua enfermidade? Quase todos. E depois que você afasta a questão da ação, seja ela consciente ou inconsciente, porque, de repente, o espírito não tem absolutamente interesse em prejudicar o indivíduo que está passando pela situação. É um processo de associação energética. Semelhante atrai semelhante. Eu ando com quem eu gosto. Simples assim. Eu sempre vou andar com encarnados e desencarnados de quem eu me afino vibratoriamente e energeticamente. Então, na realidade, quando mesmo, dependendo do período, do tempo que esta ação é continuada, quando você retira o indivíduo, não? Ou seja, afasta o espírito que está em regime de associação mental, pode ficar sequelas no cérebro e o sujeito convulsiona como se fosse reflexo condicionado, independente dele já não ter mais ação nenhuma direta da entidade que o acompanha. Então é muito interessante. Ele vai precisar ser medicado? Sim, vai precisar ser medicado, porque a ação já se fixou no cérebro pela ação que pode ocorrer através da atitude daquele que o acompanha. Então é interessante notar o seguinte, que a própria ciência classifica em 2 estágios epiléticos. O primeiro, chamado de essencial, que pode estar havendo um processo possessivo, e o segundo, de secundário, que são as sequelas advindas daquilo que a gente acabou de explicar. Interessante que o obsessor, né, ou seja, o obsidiado, convulsionava e o obsessor gritava tanto com ele que a dona Celina, que era uma entidade
entidade que estava que dirigia os trabalhos no centro espírita, a entidade desencarnada, ela recorre à prece para que a coisa pudesse estar assim um pouco acalmada diante do que acontecia. Porque o indivíduo convulsionava, o obsessor, que não era visível no plano físico, gritava com ele, fazia acusações que ele registrava, né? Pelo procedimento mental. Evidentemente que no centro só se via o indivíduo convulsionando. Interessante notar que, à medida que ela foi fazendo prece, saíam das mãos da entidade verdadeiros jatos de luz que acabou anestesiando o obsessor e que acabou sendo levado por guardas no centro espírita, isso no plano espiritual, para receber assistência. Bom, a história tem um final relativamente feliz, apesar das sequelas que ficaria no indivíduo. Mas como nós somos frutos de nós mesmos, como nós somos herdeiros de nós mesmos, vem aí, então, André Luiz, pela mediunidade do Chico, explicar o porquê da situação. Não existem acasos nas leis divinas. Ninguém passa por qualquer situação sem que necessite do aprendizado. Então, você já pode estar lembrando o seguinte. E o caso da bala perdida é achada? É muito difícil de a gente assimilar, mas ela é achada. E o caso de indivíduos que entram dentro de uma aeronave e que, por vezes, demoram séculos, milênios, para se reunirem num grupo daquilo que sobrou, que sentem necessidade de determinada prova e só entra na aeronave quem precisava. Eu tenho vários casos que poderia narrar, de gente que chegou no JJ em Porto Alegre, né, um amigo nosso de empresa chegou muito tempo antes da hora, porque a reunião já tinha acabado. Só para dar um exemplo. Quando a gente precisa passar pela prova, vão te buscar em casa. Tem um caso no interior de São Paulo que a mulher morria de medo, mas pânico de avião. Um dia ela está passando com o carro dela próximo da pista do aeroporto, um avião passou da pista e atropelou o carro dela e ela desencarnou. Para pôr a mão assim, né? Dizer, meu Deus do céu, tanto lugar para essa criatura passar. Foi exatamente na hora que o avião passou da pista. Esse JJ, que também passou da pista, esse nosso amigo chegou um pouco tempo antes da hora, porque a reunião que ele foi fazer em Porto Alegre havia terminado mais cedo. E ele botou o ticket na frente, ainda era ticket, da atendente, e a atendente disse, tem lugar no JJ, XPTO. Você não quer ir? Vou chegar mais cedo em São Paulo. Seria São Paulo do plano espiritual, com todo o respeito. Porque a cidade se duplica no plano espiritual. Aí ele disse, vai ser uma boa ideia. Ele falou que na hora que ele entregou o ticket para ela, ela começou a fazer o check-in, bateu uma fome. E você sabe que para nós, homens, quando bate fome, é uma coisa... É a morte, né? É a morte. É a morte. Quem é casada sabe, né? O cara ficou nervoso, dá comida para ele e passa. Aí é a morte. Ele falou que bateu uma fome. Ele falou que ele nunca tinha sentido nada, nem próximo daquilo. É como se ele que ele tivesse em falta de alimentação há 1 ano, 2. Ele falou assim, não, pode parar. Pode parar. Eu não vou nesse voo. Me dá meu ticket de volta. Ele disse, não, mas eu já fiz quase o check-in. Me dá meu ticket de volta, eu vou procurar um restaurante, algum lugar que eu possa comer. Eu disse, não, mas você pode fazer um lanche no avião. Eu disse, não vou comer comida de avião, não. Eu vou procurar um lanche. E não embarcou. Mas eu tenho outro caso melhor. Eu tenho o Datan. Um amigo nosso também, chegou no balcão, o voo tinha acabado de fechar. Ele disse, não, mas o avião não saiu, eu posso embarcar? Tem lugar no avião? Tem, mas o voo está fechado. A atendente falou. E ele ficou leão. Porque se o avião não saiu, eu quero ir, não sei o quê. Ela disse, você não vai. Aí começou um problema, só faltou ele dizer, você não vai desencarnar. Porque ele ficou leão, aí ela ficou mais leoa ainda
e disse: o voo está fechado e você não vai embarcar, porque agora é uma questão de eu poder decidir se você embarca ou não. Ele saiu frustrado. São esses aspectos, né? Então, essa relação ela é muito complicada. O que significa? Que a gente herda situações, que somos herdeiros das nossas ações, e determinadas vezes nós não conseguimos resolver o trauma em nós mesmos. Por vezes a situação traumática é registrada com tamanha intensidade que a gente não consegue resolver o trauma. E não necessariamente possa ter provocado a situação em relação àquilo que aconteceu, né? Ou seja, o trauma que nós nos impusemos, ou nos foi imposto por alguma razão, sempre tem um porquê, acaba sendo resolvido só se a gente passar por algo que se assemelhe, que seja semelhante àquilo que foi imposto ao outro, para a gente resolver de vez em nós. Atendemos você no final, né? Para a gente resolver de vez em nós. Então, isso é muito importante verificar. Às vezes a gente traz coisas, e às vezes até em caráter consciente, dessa existência mesmo. Não estou dizendo carregar culpa, mas às vezes aquilo nos marca de tal forma que a gente procura, de uma maneira ou de outra, passar por algo semelhante, não precisa levar a desencarne, passar por experiência semelhante, que acaba coincidentemente acontecendo, porque o padrão energético nos atrai para a situação ou coisa ou experiência, e a gente tira aquilo de vez. Aliás, é isso que é o convite, né? Tirar de nós mesmos aspectos de culpa, de julgamento com experiência no hoje, julgando-nos com as atitudes do ontem. Todas as vezes que nós recorremos a este expediente, nós estaremos nos autoflagelando pela simplicidade da coisa em si. Se você, por exemplo, tem uma situação ocorrida com 15 anos de idade e agora você está com 25, 30, como analisar a ocorrência dos 15 com a experiência do 30? Então, tenhamos muito cuidado. Nesse caso em questão, que nós estamos tratando do capítulo 9, nos domínios da mediunidade, nós verificamos o que é ser herdeiro das nossas próprias ações. Porque você tem, no quadro apresentado por André Luiz, o Pedro, que é a vítima, o obsidiado, né? Que tem o nome de Pedro. Ele é o obsidiado. Interessante que o Pedro tinha um irmão. A história começa, então, da seguinte maneira. O irmão do Pedro era casado. E o Pedro, que era médico, ele tinha lá alguns dos seus desequilíbrios na sexualidade e ficou muito interessado pela cunhada. Você já deve ter ouvido alguma história assim, né? E o interesse foi crescendo, e ele começou a se aproximar da cunhada. E a cunhada, evidentemente, né, diante dos galanteios todos, das ações do Pedro, a cunhada acabou cedendo e eles começaram um relacionamento, mas tinha o irmão. E o que a gente faz agora? Não é? Aí o sujeito teve uma ideia brilhante. Como eu sou médico, a gente dá uma ajeitada e interna ele numa clínica psiquiátrica. E aí, você não precisa nem ter inimigo, tendo um irmão desse já está bom, né? Aí, precisa ter inimigo. Aí você pegou o sujeito e deram lá, fizeram o arranjograma lá e internou o sujeito numa clínica psiquiátrica, que ficou lá internado até desencarnar. Quando ele desencarnou, ele foi atrás da figura e encontrou as figurinhas nessa situação. Então você tem o Pedro, o irmão, o Pedro dá de cima da cunhada, fica com a cunhada, interna o irmão morre no manicômio e uma hora o irmão saiu do manicômio. Desdobramento seguinte. Não é fantástico? Não dá para dizer assim, não, eu estou passando. O que eu fiz para Deus para merecer isso? Para Deus você não fez nada. Porque a gente não consegue fazer nada para Deus. Não é verdade?
Nós não temos capacidade nenhuma de fazer alguma coisa para Deus. Você precisa pedir perdão para Deus. Para quê? Ele te ama incondicionalmente. Você não vai ofendê-lo. Perdão é o pressuposto de ofensa. Você não consegue ofender a divindade. A divindade te ama, ponto. Não é? Então não tem. Eu só posso fazer uma coisa. Eu posso ofender a mim. Né? Quando eu ofendo o outro, eu ofendo a mim. Eu posso me ofender a mim diretamente, sem ter que ofender o outro. Simples. É um reajuste de mim para comigo diante das leis que estão inseridas na minha consciência e que eu não consigo mudar. Essas não dá para mudar. Né? A consciência a gente pode até encobri-la, mas arrancar de lá ou inserir coisas não vai dar, porque a consciência da criatura é terreno de Deus. Então não dá para fazer nada lá dentro. Dá para encobrir, mas mexer no seu conteúdo não dá. E até porque está lá no Livro dos Espíritos. Né? Onde é que estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Não dá para adulterá-las de maneira nenhuma. Bom, conclusão, a situação se desdobrou. Aí você tem Pedro, a vítima, o obsidiado é a vítima. Interessante, né? O obsidiado é a vítima. Ele nunca é a vítima. Ele nunca é a vítima. Porque se ele está sendo obsidiado, alguma coisa ele patrocinou, não é verdade? Mesmo que seja na condição de patrocinar para o inconsciente. O indivíduo, suponhamos que eu goste de beber socialmente, mas eu me sociabilizo, que é uma loucura todos os dias. Eu sou um cara muito social. O que acaba acontecendo? Eu posso atrair um indivíduo que desencarnou com a dependência química do álcool para, em regime associativo, ele poder retirar um pouco desses fluidos energéticos alcoólicos de mim, sem que ele tenha alguma coisa contra a minha pessoa? Sim, posso. Posso. Da mesma maneira que eu atraio acompanhantes, se eu gosto de me socializar tanto, eu acabo atraindo acompanhantes encarnados que vão dividir o copo comigo em determinados locais que eu frequente. Tão simples quanto. Né? Então, há uma situação chamada de oportunista, onde o indivíduo não tem nada contra mim, mas tem uma oportunidade. Eu sou um tonel ambulante e, de repente, tem uma oportunidade. Simples, não dá para... Né? Então, aqui nesse caso, nunca você tem a pobre da vítima, não. Tem uma situação sempre por trás que nos é desconhecida. Por isso, a utilização da caridade, do respeito para com a criatura que passe pela prova. Você tem o Pedro, a vítima, o obsessor nada mais é do que o irmão dele. E a cunhada, que era a esposa do irmão, né? A esposa do obsessor, vem como o quê? Mãe do Pedro. Eita, não, olha como as coisas né? Como as coisas se acertam, não é uma maravilha? Ela não faz parte do processo, faz. Então ela vem como mãe, o Pedro que vem como filho, só que o cidadão não perdoou. Né? Porque aí é uma questão de administração de natureza pessoal. Ele não perdoou. Poderia ter perdoado e seguido a vida? Sim, poderia. Agora a gente pergunta para nós o seguinte: é fácil? Se coloque na posição, né? Porque às vezes a gente se coloca na posição do Pedro, na posição da mãe do Pedro, que é uma situação de sofrimento. Né? Ter o filho, né, com uma situação, diante de um quadro desse é uma situação de sofrimento. Não é uma subjugação comum, é um processo possessivo, que é muito terrível, que é muito raro, mas muito terrível. Então, o que acaba acontecendo é, a gente se coloca na posição da mãe do Pedro, a gente se coloca na posição do Pedro, que é o filho, né, pela situação que se apresenta. Mas, e se nós estivéssemos na condição daquele que é chamado de obsessor? A pergunta é, a gente tem facilidade de perdoar? Não é verdade? Porque não é um perdão assim de uma coisa banal. Porque perdão é a mesma coisa para quem gosta de carpaccio. É a mesma coisa que fazer carpaccio. Tem aquele, você faz o que com o carpaccio? Né? Quem é italiano e gosta, é bem fininho, não é isso? Fica aquela coisa transparente, parece uma folhinha de seda. Perdão é assim, tem uns que você vai cortando fininho, significa que vai demorar um tempão. Tem o perdão de curto, de médio e de longo prazo. Né? Depende do caso, a situação não é tão simples, né? A coisa se estende. E como nossa existência é muito curta,
Biologicamente, nós estamos aparelhados para chegar aos 120, 125, 130 anos, mas a gente não se aguenta e, via de regra, desencarna antes. Né? O fato é que, quando a gente faz no cômputo geral, o que são 120 anos de existência? Nada. É, às vezes, menos do que um dia. O problema daquilo que a gente diz estar no passado, não está no passado, está exatamente no presente. Tanto é que indivíduos que, por exemplo, cultivam o ódio, o rancor, a mágoa, ele vive a realidade do acontecido. E não é do acontecido lá, porque está aqui. Por isso que o remédio é perdoar, pedir perdão e perdoar, para quebrar os grilhões que nos prendem. Porque quem ama liberta, quem odeia, tem mágoa, etc., está preso no objeto do seu ódio, na direção da sua mágoa, da sua raiva, ou coisas do gênero. Por isso essa necessidade. Aí a gente recorre para alguém, 500 anos quase antes de Cristo, que foi Hipócrates, que disse: não existem doenças e sim doentes, mas para cada doença sempre existe um remédio. E a gente trouxe um dos casos aqui, acontecido naquela famosa fila do Chico, que ficava aquelas filas enormes. Aqui, por acaso, é a fila da distribuição que ele dava alimentos e um dinheirinho todos os sábados, ali no Abacateiro, que era uma área ali de Uberaba, na Vila dos Pássaros. Mas aqueles casos de filas que ficavam, filas intermináveis, quando acabava o trabalho de madrugada, às vezes tinham 700, 800 mil pessoas que queriam se despedir dele. Era uma verdadeira peregrinação. E ali casos aconteciam que eram muito interessantes. E um deles, a gente estava presente quando a situação foi narrada nos vários momentos, né? Em dois momentos de diferença de quase 9, 8 ou 10 meses um do outro, desses eventos com o mesmo casal. Um casal chegou para perto do Chico, e o Chico perguntou: como é que vocês estão? Como é que está a sua filha? E aí eles disseram assim: Chico, a coisa está muito complicada. A nossa filha foi internada novamente. Já é a terceira internação e nós não temos aí qualquer perspectiva de alta para um futuro breve. Tamanha a gravidade, porque ela tentou pela terceira vez o suicídio. Ele disse: não diga, aí o marido e os filhos, porque o Chico conhecia relativamente bem o casal de Uberaba. Aí ele disse assim: olha, o marido e os filhos estão na casa da mãe dele, né, porque desestruturou completamente a família, e nós temos tentado fazer o possível, sabendo que esse possível está muito complicado. Aí o Chico disse assim: o doutor Bezerra de Menezes, espírito, está aqui do meu lado, porque ele via espírito como a gente se vê assim. Ele está aqui do meu lado e ele fez a seguinte recomendação: para que vocês comecem a fazer um trabalho com as pessoas que vocês achem que são as mais carentes de Uberaba. Quem é de Uberaba sabe que a região tem muito carente, porque é uma região agropecuária e dá muito pouco emprego. Mas essas pessoas mais carentes que vocês encontrarem. E aí passou um tempo todo, numa outra reunião, quase um ano depois, esse casal reaparece. E aí esse casal perguntou: como é que está o caso, né, da menina de vocês? Ele disse assim: Chico, nós viemos para te agradecer. Ela recebeu alta, já está de novo em casa, está muito bem, com o marido e os filhos, está tomando certos medicamentos, mas nada que seja assim de tirar-lhe, né, o equilíbrio, mas está muito bem, muito equilibrada. Nós viemos para te agradecer. Aí foi aquela emoção toda, ele evidentemente disse: olha, eu só fui veículo de uma comunicação, mas eu queria saber o que vocês fizeram. Eu disse: olha, na noite que nós saímos daqui, naquela noite de sábado, quase um ano atrás, nós ficamos pensando quem seriam as pessoas mais carentes que nós poderíamos encontrar em Uberaba, e nós decidimos então que seriam os presidiários da cadeia pública de Uberaba, que nós iríamos passar a visitar os internos que não recebiam visita de ninguém.
E nós procedemos dessa maneira. Todos os domingos nós continuamos fazendo isso, nós vamos lá, nós passamos aí, levamos livros, roupa, lá cobertor, algo para que eles comessem, etc. Mas o importante não era só isso, o importante é que a gente sentava com eles e fazia essa visita com regularidade. Interessante que, à medida que nós começamos a fazer isso, a nossa filha começou a melhorar. E foi tão interessante, tão incrível, porque, passado um tempo, nós fomos chamados pelo responsável da clínica, que acabou comunicando que ela receberia alta. E esse é o quadro, e nós então viemos aqui, como nós dissemos, para te agradecer. Aí foi ótimo, etc. Eles se despediram. Na hora que ele saiu, o Chico estava de novo acompanhado pelo Dr. Bezerra e disse: o que de fato aconteceu nesse caso? Ele disse: olha, Chico, foi muito interessante. Por quê? Quando eles começaram a fazer visitas para esses internos, que não recebiam ninguém, não tinham, a rigor, familiares, as mães desencarnadas deles, porque preso também tem mãe, por aquilo que possa parecer, e mãe é mãe, né? Pô, as mães desencarnadas deles começaram a prestar atenção naquele casal que cuidava dos filhos delas, e começaram a acompanhá-los. E viram que a filha, que estava internada numa clínica, na verdade, não tinha problemas de natureza objetiva, e sim era obsediada por vários espíritos. Então, elas fizeram uma reunião no plano espiritual e decidiram o seguinte: da mesma maneira que esse casal cuidava dos filhos dela, elas cuidariam da filha deles. Se reuniram e começaram a agir e a afastar os obsessores da moça, e a moça pôde, então, se recuperar. O bem, quando nós fazemos, não só isenta as criaturas as quais nós amamos, mas isenta-nos de uma série de provações e de situações que, diante da nossa fragilidade, nós não sabemos quando podemos estar inseridos em um momento de extremo desespero. Na realidade, o bem é aquilo que nos sustenta, porque somos todos, no final das contas, amor sem exceção. Somos frutos dele e somos, na verdade, amor em relação às criaturas. Por isso que, sempre que diante da dor, seja nossa, ou daqueles familiares, ou de pessoas que nos são queridas, lembremos-nos do amor de Deus para conosco e procuremos fazer o melhor, para que o melhor se reflita não só em nós, mas, acima de tudo, nos nossos semelhantes. Muita paz a todos. Muito obrigado.